Bom dia, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, que a paz do Senhor esteja com você. Nós hoje estamos já na quarta-feira, no meado desta semana. Damos graças a Deus pelo privilégio de podermos estarmos sempre juntos, para o estudo da nossa lição. E hoje nós temos mais uma lição, queridos, que fala sobre prioridades, uma lição muito importante. Você pode ter certeza, será de grande importância e aprendizado para você e também para mim. Nós vamos orar e nós vamos pedir a Deus a sua bênção para o nosso estudo. Nosso Deus amado, querido Pai Celestial, abençoe neste momento, Pai Santo, a nossa sala da esperança, a todos que sempre estão conosco, que o Senhor realmente, Pai querido, abre o seu coração, abre a sua mente. Aqueles que, porventura, está participando, mas ainda não tomou a sua decisão, querido Deus, de andar nos teus caminhos, servir ao Senhor, que esta oportunidade seja uma oportunidade, Senhor Deus, onde o teu Santo Espírito irá ajudá-los a tomar esta grande decisão, porque vale a pena servir ao Senhor. Abençoe a todos nós, abre nosso entendimento neste momento e à luz da Tua Santa Palavra seremos iluminados neste momento, em nome de Jesus. Amém. Prioridades, queridos, é o título da nossa lição. Nós, agora nesta manhã de quarta-feira, temos aqui o texto de Mateus, capítulo 6, 24, para a nossa meditação, e também 1 João, capítulo 2, verso de 15 ao verso 17. Quando falamos em prioridades, o que é prioridades, queridos? Vamos pensar um pouquinho, vamos colocar a nossa mente para pensar um pouco. Quando você vai a uma empresa, quando você deixa ali o seu currículo, qual é a sua prioridade em ter esse emprego? É uma pergunta importante, não é? Muito bem. Quando você que não é casado e pretende casar, qual é a prioridade do seu casamento? Qual é a sua prioridade? Quando você vai fazer uma viagem, qual a prioridade desta viagem? E agora a pergunta é mais importante. Quando você decide andar com Jesus, aceita Jesus como seu Salvador e você decide frequentar uma comunidade cristã, religiosa, qual é a sua prioridade? É exatamente o estudo da nossa lição de hoje. E aqui, queridos, Jesus muitas vezes ele falou em parábolas, tá? Parábolas era uma forma de Jesus fazer algumas comparações, figurando algumas coisas para que facilitasse a compreensão e o entendimento de algo espiritual que ele queria passar. Alguma mensagem importante, uma mensagem espiritual para que ela ficasse mais fácil para ser entendida, tá? E Jesus usou muitas parábolas. Jesus usou, por exemplo, a semente como uma parábola, né? Jesus usou animais como ovelha, como parábola, né? Jesus, ele usou também personagens, né? Pessoas como uma parábola. Tudo isso para ficar facilitado a compreensão das mensagens espirituais que ele queria passar, tá? Muito bem, então Jesus falou por parábolas, Jesus contou muitas histórias, né? Jesus usou personagens, né? Então foi variadas formas pelas quais Jesus ele usava esses meios, essas formas, né, para facilitar, como já dissemos aí,
a compreensão. E não é diferente também hoje, queridos. Por exemplo, nós vamos falar aqui de um escriba, né, que ele chegou diante de Jesus. Você pode encontrar na sua Bíblia, pode ler na sua Bíblia em Mateus 6:24. Quando esse rapaz, né, ele chega para Jesus e faz uma pergunta: qual é o grande mandamento na lei? Qual é o grande mandamento na lei? Então, queridos, aí Jesus, ele vai diretamente ao ponto. Aí ele diz: guarda os mandamentos. Quais são os mandamentos? Jesus apresentou aqui de forma resumida a sua lei, contendo os 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí, queridos, em Mateus 6, verso 24, aí Jesus, ele diz assim: olha, ninguém pode servir a dois senhores. Jesus foi direto ao ponto. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou no mesmo tempo você dedicará mais a um, e desprezará o outro. Então Jesus disse assim: vocês não podem servir a Deus e servir às riquezas. Ok? Então você não pode colocar as riquezas como Deus, como se fosse um Deus onde você prestasse toda a sua dedicação, a sua adoração, tá? Porque não dá para servir os dois ao mesmo tempo. Ou é um ou é o outro. E com isso, queridos, Jesus está dizendo para nós que não dá para ser meio cristão, não dá para ser meio crente, não dá, queridos, para ser meio salvo. Ou você é verdadeiramente um cristão, ou não. Ou você é verdadeiramente um crente, ou não. Ou você está salvo, ou está perdido. Não dá para estar meio salvo. Então você entende o que é prioridade? Queridos, eu vou para a igreja, vou congregar junto com uma comunidade, e chegando lá eu vou ser quase cristão. Será que dá para ser? Eu vou ser quase um crente. Ou eu vou, estar sempre quase salvo. É óbvio que não dá. Jesus foi diretamente ao ponto quando a ele foi perguntado, queridos. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou é um ou é o outro. Ou amam a Deus ou não. E se eu não amo a Deus, automaticamente eu amo alguma outra coisa. Eu amo o mundo, eu amo o pecado, eu amo um objeto, eu amo um ídolo, uma pessoa que eu idolatro, sei lá. Eu amo qualquer outra coisa, eu amo o inimigo de Deus, mas não dá para mim amar a Deus e amar também, queridos, qualquer uma outra coisa, como se fosse Deus. Tá? Muito bem. Aí quando nós estudamos 1 João capítulo 2, verso 15 a 17, e eu quero fazer questão de ler aqui na minha Bíblia, livro de João, capítulo 1 João, o capítulo é o 2 e o verso 15. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia e eu quero ler com vocês 1 João, tá? E eu já encontrei aqui 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17. Diz assim, olha: não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Preste bem atenção, queridos. Ou amamos a Deus ou amamos o mundo, tá? Aqui no contexto, quando fala amar o mundo, queridos, é amar, né? Não é amar o mundo da criação, o mundo que Deus criou, né? O mundo, sabe, a terra, o céu, o mar, as águas. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando ela está dizendo amar o mundo, está falando amar o pecado, amar os desejos, satisfazendo os desejos carnais, tá? Através, queridos, de tudo aquilo que desonram a Deus, né? A imoralidade de toda forma que você possa imaginar. Isso é satisfação da carne, tá? Isso é amar o mundo, tá? Amar o mundo do pecado. É isso que a Bíblia está dizendo. Aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele, tá? Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, tá vendo como eu disse? Os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ok? Muito bem. Agora, queridos, eu quero apresentá-lo aqui 3 pontos importantes que a Bíblia vem mencionando aqui para nós. Os desejos da carne, tá? Os desejos do olho, ok? Os desejos da natureza carnal, natureza pecaminosa. Agora, queridos, Davi, para satisfazer o desejo da carne, ele cobiçou, adulterou e matou. Então veja só, Davi cobiçou Batseba, uma moça muito bonita, tá? Depois ele adulterou com ela para satisfazer os desejos da sua carne. E por fim, para tentar esconder o pecado, ele mandou matar o marido da mulher. Então, queridos, você pode ver o porquê que a palavra de Deus diz que aquele que ama o mundo do pecado, dos desejos carnais, sabe, de tudo aquilo que o mundo, né, oferece, tá? Mas oferece de forma contrária à vontade de Deus, tá? Oferece os desejos do pecado. Então, queridos, o amor de Deus não está. Você sabe por quê? Porque o pecado é maléfico, o pecado ele destrói, o pecado ele corrompe, o pecado, sabe, é uma coisa horrível, ele traz todo tipo de mal que você pode imaginar. É por isso que Jesus disse, não ameis o mundo, não ameis as coisas que há no mundo. Tá? Então veja só, Davi, para satisfazer os desejos da sua carne, a que ponto ele chegou. Tá? Agora, outra coisa que também é importante, queridos, a Bíblia diz assim que quando Eva aproximou daquela árvore, né, da ciência do bem e do mal, tá? Onde Deus havia proibido, Deus havia dito que eles não deveriam comer, a palavra de Deus diz que ela olhou para aquela árvore, viu ali a serpente, e quando a serpente disse, certamente não morrerás, ela então viu que aquela árvore era desejável aos olhos. E quantas coisas que os nossos olhos desejam, não é verdade? Quantas coisas maléficas, quantas coisas pecaminosas, quantas coisas do mal, quantas coisas ruins, né, que muitas vezes nós o praticamos, fazemos para satisfazer os desejos dos nossos olhos. E viu que a palavra de Deus diz que nós precisamos tomar cuidados para nós não viver satisfazendo os desejos da carne e as
cobiça dos nossos olhos, tá? Os desejos dos nossos olhos, a não satisfazer, tá? Muito bem. A cobiça da carne. O que é a cobiça da carne, queridos? Na verdade, nós quando nascemos com uma natureza chamada natureza pecaminosa, tá? E essa natureza, ela tende a cobiçar tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal. Só que aparentemente, querido, aquilo que traz consequências maléficas para nós, na verdade, aparentemente, não parece ser mal naquele momento. Parece ser uma coisa satisfatória, uma coisa amável, uma coisa gostosa, sabe? E essa natureza carnal, pecaminosa que nós temos, ela cobiça a estas coisas. É por isso que a palavra de Deus está dizendo para nós tomarmos muito cuidado, tá? Para não satisfazer os desejos da nossa carne. Todos nós nascemos com essa natureza, mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, essa natureza é subjugada pela natureza do Espírito Santo, tá? E a natureza do Espírito Santo, queridos, né, que gera o fruto do Espírito, é o amor, né? É a alegria, é a paz, é a benignidade, é a bondade, a fidelidade, a temperança, domínio próprio. Tá? Então, essa natureza do Espírito, ela tem que subjugar a natureza do pecado. Essa natureza do pecado só vai ser terminada na nossa vida quando Jesus voltar, definitivamente. Mas enquanto nós temos Cristo Jesus na nossa vida, essa natureza ela precisa estar, queridos, sepultada, mesmo que ela tende a ressuscitar. Mas nós precisamos estar sempre sepultando ela. Através de quê? Da natureza espiritual. Tá? Então fica aqui a nossa lição, queridos, que realmente Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, para que as nossas prioridades a sermos cristãos, a sermos crentes em Cristo Jesus, a frequentar a comunidade onde nós estamos junto com os nossos irmãos, que as nossas prioridades, queridos, seja realmente viver de acordo com a vontade de Deus, o desejo de viver a eternidade com Cristo Jesus. Enquanto estamos aqui, queridos, a nossa prioridade deve ser compartilhar o amor de Cristo com outras pessoas, né? Tanto na prática, né? E como também em falar, pregar e ensinar, né? O amor de Cristo para outras pessoas. Tá? Essa deve ser as nossas prioridades como cristãos. Tá? Que Deus te abençoe, fique com Deus e que realmente possa, por meio do Espírito Santo, essa lição fazer uma grande diferença na sua vida e também na minha vida. Até a próxima lição.